Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Mais um encontro diário nosso, naquele momentinho que eu tanto gosto, né, que eu tanto valorizo, esse nosso vídeo informativo. Mais um também às vésperas de uma partida do Flamengo, né, o rubro-negro que volta a disputar o Campeonato Carioca agora com a sua equipe principal. Vai a campo amanhã para encarar o Sampaio Corrêa. Inclusive, essa partida é pauta aqui no nosso vídeo, tá? Porque o Tite fez alguns cortes de jogadores que não foram relacionados. Então, falaremos sobre esses jogadores e sobre a lista do Tite também. Mas hoje tem muito Corinthians aqui no vídeo, para variar, né? Porque agora estamos falando de Corinthians dia sim, dia também. Porque ou o Corinthians está interessado em jogador do Flamengo, que tem acontecido raramente, mas com muita frequência, ou tem jogador querendo ir para o Corinthians, enfim. Tá na pauta, né? Desde que abriu aí a janela de transferências, o Corinthians está na pauta do Flamengo, sempre no caminho, e falaremos bastante aqui porque tem duas pautas envolvendo a equipe paulista, tá? O Alvinegro Paulista. Antes, vamos naquele esquema do like, né? Porque eu sei que tem gente que esquece, tem gente que passa aqui achando que vai passar despercebido, que não vai deixar like. Vai deixar like sim. Já pode clicar aí agora rapidinho. Compartilhar o vídeo também nas suas redes sociais, com seus amigos, com os rubro-negros mais próximos, para que esse vídeo tenha um alcance ainda maior e a gente aumente a nossa família da S1 Live. E vamos falar sobre mercado da bola, né? Vamos focar logo no Corinthians para a gente já poder liberar essas pautas envolvendo o Alvinegro Paulista, né? Na função aí do Augusto Melo. A primeira notícia que nós temos aí para vocês é que o Corinthians tem interesse na contratação do zagueiro Pablo. Zagueiro Pablo, que a gente fala muito dele nas lives, né? Um jogador que tem pouca minutagem, poucas oportunidades no Flamengo, não aproveitou tão bem também as suas oportunidades. Acho que ele nunca chegou de fato a ser um zagueiro que passasse confiança para o torcedor, né? Que ganhasse ali um status de intocável, de titular absoluto. Não aconteceu isso com o Pablo na passagem pelo Flamengo. Ele que já passou pelo Corinthians, foi campeão em 2017 com a camisa do Corinthians, então agora a ideia da equipe paulista é até de repatriar o zagueiro. E quem tem intermediado esse interesse, né, o nome do atleta, na verdade, quem colocou o nome do atleta em pauta e tem intermediado as conversas com o Flamengo é o Fabinho Soldado, né? Nós falamos dele aí recentemente, na semana passada, ele que deixou o Flamengo para assumir cargo lá no Corinthians de diretor executivo, né, de futebol, então tem avaliado agora as contratações, sabe da situação do Pablo, sabe que ele não deve ser aproveitado pelo Flamengo nessa temporada, ele não faz parte dos planos do Tite, é uma peça dispensável para o setor de zaga, até porque o Flamengo também tem a prioridade de contratar o Léo Ortiz, então acaba que o Pablo cai mais um degrau na escala ali de opções, né, para ganhar oportunidade no time do Tite. Tem muita gente, e eu me incluo nessa parcela de pessoas, que até prefere mais oportunidades para o garoto da base, né, para o Cleiton, do que para o próprio Pablo. E o Fabinho Soldado, ciente disso, colocou o nome dele em pauta, foi aprovado, e Flamengo e Corinthians têm conversado aí sobre essa possibilidade de transferências do zagueiro Pablo. E aí um outro jogador que também pode pintar no Corinthians, só que a situação é um pouquinho diferente, é o Mateuzinho, né? Que não é uma novidade para ninguém. Ele, inclusive, já treinou lá junto do grupo comandado pelo Mano Menezes, já participou de algumas atividades, tem registro dele no canal oficial do Corinthians no YouTube, né? Depois ele teve que voltar para o Flamengo, porque o Corinthians passou a fazer algumas exigências para contar com o jogador. A gente sabe que o Flamengo tem duas propostas na mesa pelo Mateuzinho. Uma é do Botafogo, de 4 milhões de euros à vista, né, de forma fixa, e a outra do Corinthians também, que chega aos 4 milhões, mas é por metas, tá? O Corinthians ofereceu aí 3 milhões fixos, conseguiu aumentar para 3 milhões fixos, e o outro 1 milhão ficaria por metas pré-estabelecidas no contrato. O Flamengo tem uma prioridade, interessa mais ao Flamengo negociar com o Botafogo. Tem uma boa relação com o John Textor, o pagamento é à vista, então o Flamengo de fato receberia os 4 milhões de euros pelo jogador, né? No Corinthians não há essa certeza, justamente por ser um valor por metas estipuladas, pré-estabelecidas. Então o Flamengo prioriza o acordo com o Botafogo. Esse é o desejo do Flamengo, negociá-lo com o rival aqui mesmo do Rio de Janeiro e até mantendo essa boa relação com o John Textor. Mas esse não é o desejo do Mateuzinho, tá? O Mateuzinho, inclusive, junto do seu staff,
de acordo aí com informações do Vene Casagrande, né, que foram divulgadas nessa tarde, já até comunicou ao Flamengo que ou se transfere para o Corinthians ou permanece no rubro-negro. Ele, inclusive, o staff dele e ele, inclusive, já recusaram a proposta do Bragantino, que era superior às duas, né, era de 5 milhões de euros. Ele recusou, não teve interesse. Optou pelo Corinthians, que desde o início ele demonstra que é a prioridade mesmo dele, para onde ele quer ir, né? Tanto que ele tinha aceitado a oferta por empréstimo, inicialmente empréstimo sem custos, depois toda aquela situação em que o Corinthians queria botar algumas taxas, né? A taxa de vitrine, também não queria que o Flamengo pegasse o jogador de volta a qualquer momento para negociar e, por exemplo, deixar o Corinthians na mão. Aí acabou que o negócio por empréstimo melou. O Corinthians fez a proposta pela compra, mas como o Flamengo tem priorizado o Botafogo, o Flamengo também não respondeu ainda ao interesse do Corinthians, né? Até o Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse isso, que agora tem aguardado aí o posicionamento e a resposta do Flamengo em relação à oferta paulista. Então o Mateuzinho, junto dos seus representantes, comunicaram à diretoria do Flamengo que ou a negociação com o Corinthians vinga e eles fecham um acordo pela transferência do jogador, ou ele tem interesse em permanecer no Flamengo, basicamente descartando, né, a possibilidade de transferência para o Botafogo. Ainda não foi um posicionamento definitivo, né, não foi recusado oficialmente a resposta até o Botafogo, mas já está praticamente descartada nas ideias, nos planejamentos do jogador para o seu próximo passo na carreira. Então, provável que fique entre Corinthians ou a sua permanência no Flamengo. Uma novela que tem se arrastado, né? Muita gente tem questionado até esse interesse do Mateuzinho por uma transferência só para o Corinthians mesmo, ou se não for do Corinthians, fica no Flamengo, mesmo sabendo que não vai ser tão utilizado pelo Tite. O Tite, na verdade, queria contar só com 2 jogadores para o lado direito, né? 2 laterais, e teve aí como suas prioridades o Varela e o Wesley. Então o Mateuzinho acredita que, se não for para o Corinthians, que ele entende que é uma boa vitrine, que é um clube que pode levá-lo para a Europa, que é o grande sonho da vida dele, ele entende que aí seria melhor ficar no Flamengo mesmo, quem sabe conquistando oportunidades com o Tite, mostrando que também pode ser útil, né? Pode acabar competindo aí com posição com o Wesley e com o Varela. Então, essa é a situação do Mateuzinho, tá? Hoje na live muita gente perguntou se tinha novidades. A novidade é essa: o Flamengo quer o negócio com o Botafogo, mas o Mateuzinho só aceita se for realmente com o Corinthians, ou se não for, ele estuda mais a permanência do Flamengo do que uma transferência para o Botafogo, que já está praticamente descartado aí nos seus objetivos para a carreira. Vamos aguardar, né? É uma novela que não parece que vai ser resolvida agora. Por agora, o jogador ainda vai continuar batendo o pé nesse seu interesse pela transferência do Corinthians. O Flamengo meio reticente ali, dando uma prioridade já à boa relação que tem com o Botafogo. O John Textor, que se deslocou até os Estados Unidos para tentar a contratação, né? Então o Flamengo ali mesmo já deu uma resposta positiva ao Botafogo quanto à oferta. E, na verdade, quem tem mesmo emperrado toda a situação é o Mateuzinho, porque ele quer escolher aí o seu destino, o seu melhor destino, né? Onde ele quer jogar mesmo. O Augusto Melo até disse que o Mateuzinho é corintiano, que ele tem identificação, que ele mesmo já externou para o próprio Augusto Melo que quer ser jogador do Corinthians, mas a gente também sabe que o presidente do Corinthians fala muita coisa, né, nesse meio do caminho. Então é importante saber filtrar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira nas falas do presidente, mas a gente sabe que o Corinthians fez uma oferta e agora está na mão do Mateuzinho mesmo avaliar, e do Flamengo, claro, aprovar também a proposta do Corinthians ou não, tá? Então, há a possibilidade do Mateuzinho, assim como o Thiago Maia, permanecer no Flamengo, mesmo com interesse aí de outros clubes na janela. E aí, já pegando até o gancho de Mateuzinho, de Thiago Maia, que eu acabei citando, eu falei para vocês que a gente tinha uma pauta sobre a partida de amanhã, né? O Flamengo que retorna de Orlando hoje, dia 30, chega no Brasil ali na madrugada do dia 31 e às 9h30 da noite vai a campo lá no Mangueirão para encarar o Sampaio Corrêa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo, que é o atual 8º colocado, precisa vencer, precisa, né, assumir as rédeas do campeonato, dar a volta por cima para se classificar para as fases mata-mata, para a semifinal. Então, é vencer ou vencer, não tem outra história. A equipe já volta. A ideia é que o Tite utilize ali a sua espinha dorsal, vá com força máxima, que seja uma escalação semelhante, muito próxima
ao que vimos aí no primeiro, a que vimos no primeiro tempo do Orlando City. E aí o Tite também optou por cortar alguns jogadores da relação, tá? Então alguns jogadores não serão relacionados para essa partida. Entre eles, o Mateuzinho e o Thiago Maia, que a gente já citou, até porque eles não viajaram com a delegação, não trabalharam com o Tite ainda, então o Tite já descartou a possibilidade de utilizá-los nessa partida. O Matias Vinha também foi cortado, a gente também trouxe informações para vocês aqui ontem sobre ele, né? Ele que tem treinado no Ninho do Urubu desde ontem, mas ele teve um problema aí, uma lesão no joelho direito, está na fase final do tratamento, então já havíamos adiantado vocês que ele não seria relacionado para essa partida, o Tite não utilizaria também diante do Sampaio Corrêa. E além dele, o Pablo, né, que está nessa negociação com o Corinthians e também não treinou com o Tite. Então o Tite acabou cortando todos os jogadores que não fizeram parte da delegação nos Estados Unidos, tá? Então, só para recapitular, Mateuzinho, Pablo, Matias Vinha e Thiago Maia não foram relacionados para a partida de amanhã, então já são baixas confirmadas para essa partida contra o Sampaio Corrêa, lá em Belém, né, no estádio Mangueirão, às 9h30 da noite, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, tá? Repito para vocês, a tendência é que o Tite vá com força máxima e faça uma escalação próxima ao que foi o primeiro tempo do Orlando City. Próxima porque ele já treinou, por exemplo, nessa tarde com o Gabigol como titular. Então existe aí uma possibilidade de, quem sabe, o Gabigol ganhar a sua primeira oportunidade em 2024 como titular com o Tite, né? Mas em outras oportunidades ele também treinou com o Gabigol e acabou optando pelo Pedro, então vale a gente ficar atento, mas há um movimento para algumas mudanças, só que a espinha dorsal deve ser mantida, tá? Para essa partida aí contra o Sampaio Corrêa, em que a gente espera 3 pontinhos do Flamengo para que possa dar a volta por cima no campeonato e se classifique, porque o Carioca, né, por mais que muita gente diminua o impacto do Carioca, é tratado por outra parte da torcida como uma obrigação, né? E o Carioca só não vale para quem ganha, porque para quem perde, vale sim, né? Uma análise, ainda mais o Flamengo, que entra bastante pressionado depois do que viveu em 2023. Então, quero saber a opinião de vocês sobre essas 3 pautas, se vocês gostaram dessas 3 pautas. Amanhã nós temos o vídeo às 7 horas da manhã com meu parceiraço e o craque da notícia, Jonas Stelman. 11 horas da manhã também a nossa live, né, para que vocês participem, já comecem a entrar ali no clima da partida. E à noite, a nossa transmissão, o nosso bate-papo aí de pré-jogo, de pós-jogo, de análise da partida entre Sampaio Corrêa e Flamengo, que promete casa cheia, tá? Ontem falamos que já foram vendidos 50 mil ingressos para essa partida, então fiquem com a gente, porque aqui é muito Flamengo.